Olá, bem-vindo a mais um episódio do CBCD Cast, o podcast oficial do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Eu sou a doutora Michele Daltro, cirurgiã do aparelho digestivo e titular especialista pelo CBCD. Estou aqui com o Caio. Eu sou o Caio Zanon, cirurgião do aparelho digestivo, titular do CBCD, e é um prazer conduzir esse podcast com a doutora Michele. Hoje vamos discutir um tema que une ciência, tecnologia e inovação, a cirurgia bariátrica. Especialmente falaremos de novas diretrizes, técnicas e terapias metabólicas modernas. E para isso temos conosco o Dr. Marco Aurélio Santos, da USP, professor livre docente associado da Faculdade de Medicina da USP, diretor do Serviço de Cirurgia Bariátrica do Hospital das Clínicas. Muito bom ter o senhor aqui com a gente. Bom, olá. Inicialmente eu gostaria de congratular-me com o CBCD, o nosso Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, a figura do seu presidente, professor Paulo Kassab, cumprimentar essa iniciativa, né? Nós que vivenciamos toda a história dos cursos continuados, da atualização, e fico muito feliz aqui com dois jovens, o Dr. Caio e a doutora Michele, conduzindo aí com tanta propriedade, para que a gente tenha aí uma discussão muito profícua, produtiva, e que possa realmente contribuir aí para o aperfeiçoamento de quem vai acompanhar esse belíssimo podcast. Estamos aqui à vossa disposição. É uma honra tê-lo conosco, professor. Obrigado, Caio. Obrigado. Para começar, Dr. Marcos, qual o panorama atual da cirurgia bariátrica no Brasil? Quantos procedimentos são feitos anualmente? Qual que é o perfil desses pacientes? A cirurgia bariátrica ela tem sido uma revolução nos últimos tempos do próprio Brasil, né? O Brasil sempre foi pioneiro, tanto no desenvolvimento de técnicas, né? Desde as primeiras cirurgias na década de 70, com o Dr. Shaib, depois com o professor Garrido. E ao longo de todos esses anos, o Brasil sempre foi uma liderança. E isso se traduziu tanto em conteúdo científico quanto em número de cirurgias. O Brasil é o segundo país do mundo que realiza o maior número de cirurgias, perdendo apenas para os Estados Unidos. Então, no Brasil, hoje, são realizadas cerca de 100 mil cirurgias ano. Tem tido um incremento grande também na área do atendimento público, que corresponde a cerca de 10%, 15% desse montante. Mas, realmente, o cirurgião bariátrico e o especializado em cirurgia digestiva sempre confiou na cirurgia como uma forma efetiva de tratar a obesidade grave. Então, é um panorama geral em termos de que realmente a gente tem evoluído em vários aspectos e realmente se tornando uma liderança nesse campo. Doutor Marco, eu vou pedir para o senhor se aproximar um pouquinho só do microfone para a gente conseguir ter uma captação melhor. Eu vejo o cenário da bariátrica, assim, a Michele acho que não faz tanta bariátrica, eu também não é. Não, eu corro longe. Mas a gente tem uma convivência muito grande na Santa Casa pelo grupo de estômago, esôfago e bariátrica, então a gente discute bastante, né? Grande centro. E a gente tem tido mudanças, né? De critérios de bariátrica, associação de medicações, né? O que você acha que tem impulsionado essas mudanças? Assim? Por que tem se discutido novos critérios, diminui o IMC, a associação de medicações, é o perfil do paciente que tem mudado, é a necessidade, as descobertas metabólicas da obesidade? Como você vê isso? Não há dúvida que a cirurgia bariátrica contribui de um modo decisivo no entendimento do papel dos enterormônios, que desempenham um papel-chave em todo esse metabolismo e controle da obesidade. Isso certamente contribuiu, sim, para a mudança desses referenciais de indicação cirúrgica. Mas a gente não pode perder de vista que a indicação cirúrgica se prende a critérios de gravidade. Então, o IMC é um critério, sim, de nortear. Então, nas formas graves, a gente pode elencar o IMC acima de 40, isso sempre foi categórico na sua indicação. Veja que já nos IMCs entre 35 e 40, o entendimento sempre foi prevalecer a indicação pautada na presença de doenças associadas, as chamadas comorbidades, que são inúmeras, desde o campo metabólico até as mais específicas, ortopédicas, ginecológicas, respiratórias, cardiocirculatórias. Tudo isso foi levando a entendimento e, na medida em que a cirurgia vai proporcionando uma melhora expressiva, seja no controle da obesidade e seja no controle das comorbidades, se percebe que existe um contingente de indivíduos que tem um índice abaixo de 35 e que, em função da gravidade dessas comorbidades, mereceria uma indicação cirúrgica.
Nesse sentido, a diabetes foi por excelência a principal comorbidade, porque havia situações um pouco complexas. Enfim, indivíduo com 33, 34 IMC, com uma doença metabólica grave, um diabetes, em que a gente já tem a informação científica de que a cirurgia traz um benefício. Então, esse paciente estaria um pouco alijado dessa indicação e desse benefício. Todo esse amadurecimento fez com que essas diretrizes fossem privilegiando, sim, a presença dessas comorbidades. E vejam que dentro dessa ideia de normativas, né, e o CBCD teve um papel decisivo na orientação, na discussão, com todos os órgãos outros associados, tanto os cirúrgicos como o CBC, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a nossa Sociedade de Cirurgia Bariátrica, as entidades clínicas foram amadurecendo a indicação para situações com índices menor de 35, entre 30 e 35, mas privilegiando doenças graves, seja diabetes grave, sejam doenças cardiocirculatórias graves, situações de insuficiência renal, apneia do sono grave. Hoje, o grande contingente de pacientes voltados para as doenças hepáticas, as formas graves de esteatohepatite. Então, vejam, são situações peculiares em que a indicação cirúrgica acaba colocando em evidência benefícios que nitidamente vai haver no controle dessas comorbidades. Isso da esteatose hepática, professor, é muito importante, porque eu lembro de uma paciente, logo que eu voltei para Cuiabá, de 19 anos. 19 anos. Acho que a DMC dela devia ser uns 45. E ela era cirrótica. Não tinha hepatite autoimune, séptica. A gente pensa, né, num paciente tão jovem assim. E o dela, ela falou que desde a infância, desde os 13 anos, ela tem esteatose. E aí, isso vem nas novas diretrizes, né? Que agora, 14, 15 anos, essa paciente até... Eu falei, gente, vamos mandar ela para o transplante, vamos mandar... Ela acabou evoluindo muito rápido para insuficiência hepática. Já entregaram, então, mais nas diretrizes, né? Da gente tratar mais precocemente a esteatose hepática, né? E de agora, 14, 15 anos, né? Se já tiver comorbidades, já entrou, né, doutor? Essas novas diretrizes. Você comenta um aspecto muito importante, vocês tiveram aí o podcast de transplante e doenças hepáticas graves. Num prazo curto de tempo, aí nos próximos 10 anos, a doença hepática ligada ao acúmulo de gordura nas suas formas evolutivas, né, de esteatose, esteatohepatite, com necrose, fibrose e cirrose, vai se tornar a principal causa de transplante hepático. Uma vez que as doenças de origem viral estão cada vez sendo mais bem controladas. Para dar atenção ao problema de saúde pública que esta condição das doenças hepáticas ligadas à obesidade assumem. E é claro que existem aí situações muito peculiares, seja a precocidade, isso é um fator, existem formas também genéticas específicas de que aceleram esse processo de fibrose. Então, se a gente identificar essas situações, elas claramente indicam uma precocidade no próprio tratamento, né? Você tem comentado de uma questão da indicação nas fases de adolescência, porque a gente vê situações muito graves, né? Também quando se discute a ideia da cirurgia bariátrica no adolescente, às vezes tem que se centralizar dentro daquelas condições de também extrema gravidade, de grande refratariedade que às vezes essas crianças e adolescentes têm. Mas que em número prático, até nesse cenário normal, acabam representando um número pequeno. Mas é muito importante a gente alertar, porque estes casos, como você colocou, Michele, são casos que merecem uma atenção individualizada, porque o benefício claramente vai se obter mais precocemente. E até bariátrica, eu estava lendo sobre essa normativa de bariátrica, um paciente que está cirrotizando, está lá em hepatopatia crônica. No IMC, tipo o caso dessa paciente, né? Ela seria indicada ela fazer a bariátrica para depois, talvez, ir para o transplante, né? Também isso é uma discussão grande também. Em que momento caberia a indicação da cirurgia bariátrica na condição de situações de transplante hepático? A gente é partidário da ideia da indicação da bariátrica que antecede o transplante. E, nesse caso, até a implicação de uma técnica que, nessa condição, privilegia ser a gastrectomia vertical, o sleeve. A gente tem uma experiência boa no Hospital das Clínicas nesse sentido. Existe experiência na literatura de realizar em concomitância ou na eventualidade no pós.
no pós-transplante, a gente tem visto que, às vezes, o indivíduo transplantado que começa a reganhar peso e pode comprometer o enxerto, também é um caso especial de uma indicação nesse sentido. Mas a gente tem dado muita atenção, assim como toda a comunidade científica, porque realmente esse vai ser um tema em relação à obesidade, talvez dos mais importantes. Porque a questão do fígado, ligada a essa evolução, está diretamente ligada às outras doenças metabólicas, né? Seja a obesidade visceral, seja a diabetes, seja as doenças cardiocirculatórias, a insuficiência renal. Então, essa questão do fígado certamente vai assumir um papel central nessas indicações de cirurgia bariátrica. É interessante que é o quarto podcast, e o Dr. Paulo comentou sobre a obesidade e o risco de câncer. O Dr. Luiz Carneiro conversou sobre a obesidade e o risco de doença hepática não gordurosa, né? Doença hepática gordurosa, não alcoólica. Então, a obesidade é um tema central, assim, na vida geral, e o cirurgião digestivo, ele tem que aprender a lidar com a obesidade com todos esses caminhos, né? Tecnicamente, a gente conhece bypass e sleeve, né? E existe agora uma ascensão de modalidades, técnicas, medicações, coisas que ao longo dos anos a experiência e a farmácia, a indústria trouxe para a gente, né? Você entende que isso também muda a formação do cirurgião? Aquele cirurgião que só sabe operar e não consegue olhar clinicamente esse paciente também, ele perde espaço? Cara, você toca num ponto central, né? Do que significa ser um especialista, né? E não um técnico, né? E a formação que a gente quer do especialista é ter essa formação abrangente, global. Isso foi demonstrado na ciência, porque a gente sabe que a cirurgia bariátrica, ela contribuiu muito para o entendimento de como funcionam esses enterhormônios. Isso permitiu que os laboratórios fossem atrás e sintetizassem esses hormônios e permitissem que eles se coloquem hoje na assistência e no uso. Vocês têm visto a explosão que representou aí o uso desses análogos do GLP-1, e hoje vão análogos duplos. Isso é um grande benefício, né? Isso é uma revolução farmacológica que traz inúmeros benefícios, né? Seja no preparo desses indivíduos, no sentido de que isso possa permitir uma perda de peso e trazer o paciente em condições melhores, identificar precocemente o reganho e poder intervir também. Então, o universo que se abre com o afluxo desses medicamentos, que cada vez vão vir mais, e isso é uma grande conquista, vai realmente trazer um cenário muito mais benéfico, né? E as mudanças das técnicas também acompanharam esse esteio, né? Isso foi muito interessante, porque as técnicas clássicas, como você comentou, Caio, tinha o bypass e o sleeve, mas o bypass sofreu muitas transformações, né? A gente vivenciou a época do bypass com anel, em que se imaginava que criar alguma restrição pudesse ser um fator importante para a perda de peso. E vieram inúmeros estudos, né, teses lá no departamento, mostrando que a importância de uma bolsa que esvazie, para que isso gere efetivamente um aumento da cascata enterhormonal. Então, essa revolução que veio na farmacologia, ela está muito ligada ao entendimento de como as técnicas cirúrgicas funcionam. Isso permitiu o desenvolvimento, inclusive, como a Michele comentou, nessa nova diretrizes, que albergou também a indicação de novos procedimentos, como, por exemplo, a bipartição intestinal, que é a técnica do nosso amigo Sérgio Santoro, que realmente teve um apelo muito grande nessa condição enterhormonal. Teve outra técnica aí, o bypass e anastomose única, que é o mini-gastric, mas o termo mais técnico é o bypass e anastomose única, com indicações também seletivas, as modificações que ocorreram nas derivações biliopancreáticas, como o SADI. Então, foram 3 técnicas, né, que foram incorporadas nesse arsenal cirúrgico e que certamente estão no esteio de que elas têm uma base enterhormonal muito forte. Então, hoje, esse binômio cirurgia, enterhormônio e aspecto metabólico, ele é muito interligado. Isso é que dá a ideia. Tanto que a própria conquista, né, da área de atuação em cirurgia bariátrica, que o CBCD também teve um papel muito importante e decisivo, vislumbrava a ideia de ter um profissional voltado para esse entendimento do paciente obeso grave, com todas as suas interfaces e multidisciplinaridades, principalmente os aspectos ligados à parte psicológica,
a parte nutricional, a parte de engajamento do indivíduo dentro da ideia de que a cirurgia vai ser uma grande mudança no contexto da vida. Então, esse aspecto é o que favoreceu realmente a própria bariátrica se tornar uma área de atuação dentro dos espectros da especialidade da cirurgia digestiva e da cirurgia geral, mas buscando claramente essa visão mais abrangente que o especialista realmente tem que ter. Sim. Isso aí, professor. Não é que eu não goste da cirurgia bariátrica, eu vou me posicionar. Eu acho que ela, quando muito bem indicada, ela é maravilhosa, tá? O que eu acho é a super indicação, que eu acho que às vezes eu vejo bastante isso, e talvez falta de trabalho de algumas equipes de trabalhar mais psicologicamente esses pacientes, né? A preparação. Eu tenho um trauma da residência, então por isso que eu não quis fazer bariátrica. Que teve um paciente que foi operado, uma paciente, ela chegou uma semana depois no ambulatório gritando que a gente estava matando ela, pós-bariátrica, que ela estava sonhando com empadão e ela só foi comer líquido. Aí eu falei, não. Nossa, é o tipo... situações drásticas que às vezes se assou. E ela tava em cima da gente, que ela queria operar logo, enfim. Aí eu falei assim, gente, não é só, né, ir lá e cortar o estômago e tudo. Precisa de um planejamento, de um preparo, tudo, né? O doutor Arthur Garrido foi muito amigo da minha família. Ele operou meu avô e minha avó de vesícula aqui em São Paulo. E ele me conheceu bem pequenininha. E na época que ele começou a bariátrica, ele queria operar minha mãe de cirurgia bariátrica, né? Que minha mãe é obesa. Agora, já não mais. Mas ela não quis. E conhecendo que eu conheço ela, realmente a bariátrica para ela, acho que precisaria realmente disso, né? O aporte psicológico, endócrino e tudo mais, né? Não só pela estética, que a pessoa tem que encarar a obesidade como uma doença, né? Igual a gente conversou naquele podcast. No Covid, o pessoal fala assim, morreu, mas não tinha comorbidade nenhuma. Aí, 150 quilos, 1,60 m. Obesidade é comorbidade. O Covid foi dramático, né? Seja pela questão inflamatória, seja pela questão mecânica. Mas essa ideia de reconhecer a obesidade como uma doença também foi uma conquista. E foi uma conquista recente. Ela até foi enquadrada no CID, no Código Internacional de Doença, tem poucos anos. Foi em 2010, mais ou menos. E quando a gente encara a obesidade como uma doença, a gente tira muito dos estigmas. Né? Seja no estigma social, de levar em consideração toda aquela leniência do indivíduo, porque a gente está identificando causas, efeitos, né? E a maneira de tratar. Porque reconhecendo como doença, a gente tem atitudes muito mais promptas, né? E muito mais eficazes. As superindicações que a Michele comentou são casos assim, um pouco fora do padrão, se a gente considerar no geral, às vezes depende de uma vivência. Mas eu reconheço que aí vai naquela ideia que o próprio Caia comentou, da visão do especialista, de reconhecer dentro dessas situações as indicações bem definidas, porque são esses indivíduos que certamente vão se beneficiar muito. Eu acho que essa mudança, talvez, de livre demanda de cirurgia bariátrica foi na questão do plano de saúde. O paciente do convênio tem um desejo de operar rápido, não tem aquele, talvez, preparo tão adequado. O paciente do sistema público ele já tem uma demora, já é mais difícil, talvez algumas etapas de superlotação de sistema. Você até consegue selecionar um pouco mais esse doente, assim. Mas é a procura da cura da obesidade. Eu acho que todo paciente um pouquinho obeso já pensou em fazer uma cirurgia bariátrica. É diferente, é impossível uma pessoa que teve uma infância obesa, uma adolescência e é obeso na fase adulta, ele não pensou em nenhum momento da sua vida em fazer uma cirurgia bariátrica. Tá no escopo, né? Com essa visão, é uma luta. É uma luta. Tem que reconhecer que esse indivíduo que vai esbarrando em várias dificuldades de controlar mostra essa face crítica que é a refratariedade da obesidade. E que ele é muito mais patente, muito evidente nas formas mais graves. E você comenta do perfil, né, de um sistema público, de um sistema privado. Não há dúvida que no perfil de um hospital público, como o nosso HC, na Santa Casa, é um perfil de pacientes que são mais graves. Sim. Eles são mais graves porque têm IMC mais elevado, só para ter uma ideia.
Na casuística no Hospital das Clínicas, o IMC médio é 48. Nossa. E 1/3 são super obesos, ou seja, com IMC acima de 50. Isso por si já mostra a característica de um hospital, como a Santa Casa, como os outros hospitais públicos aqui em São Paulo. E claro que é a dificuldade que esses pacientes foram vivenciando. Mas o que a gente também tem que chamar atenção nesse aspecto de ter também aumentado a indicação e a adesão do paciente, é que eu digo, a maior conquista da cirurgia bariátrica, claro que tem esse lado científico, mas o lado mais importante foi que a gente evoluiu de tal forma, seja no preparo, na questão técnica, toda a elaboração e o refinamento que a gente conseguiu como especialistas na cirurgia, foi ter diminuído complicações e mortalidade. Se a gente pensar historicamente ao longo desses 20 anos, nós trabalhamos hoje com números que realmente são impressionantes, e mesmo perfis de pacientes graves, a gente tem índices de complicação e mortalidades muito baixos, o que atesta a ideia de confiança que o paciente tem para poder operar, se beneficiar da perda de peso e principalmente do controle das várias doenças. O avanço, acho que da laparoscopia, né, foi fundamental nesse ganho de morbidade das doenças. A virada de quando veio a laparoscopia, claramente aí, basicamente nos anos de 2009, 10, onde houve um boom enorme, a laparoscopia foi crescendo, mas nesse período realmente a laparoscopia fez uma diferença muito grande, né? Porque para um obeso desse, a cirurgia por laparotomia, certamente ela traz mais dificuldades e riscos maiores, e com a laparoscopia não há dúvida que houve um incremento muito grande. A gente ainda tem a dificuldade de implementar a laparoscopia de rotina no SUS. Tem alguns centros que a gente tem isso de rotina. No HC a gente consegue colocar a cirurgia laparoscópica de rotina. Outros não. Há uma pressão de todos os serviços para que isso possa ser implementado, mas a gente vê claramente que a laparoscopia condiciona, não há dúvida, a recuperação, porque a cirurgia por laparotomia ainda tem os seus problemas em pós-operatório tardio, como hérnias e tudo mais. Então, a gente reconhece nitidamente que a laparoscopia também foi uma conquista, e se a gente atrelar agora, mais recentemente, a robótica, com indicações mais específicas, superobeso, cirurgia revisional, a gente aí está falando, sim, de avanço tecnológico. Falando aqui uma pessoa que não opera bariátrica para vocês dois, qual seriam as definições, assim, quando eu devo fazer sleeve para um paciente e quando eu devo fazer o Y? Porque, assim, na época que eu fazia residência, eu lembro, né, de estar estudando bariátrica, falava assim, quando é muito obeso, a gente faz o sleeve, depois vai fazer o bypass. Não tinha, ou fazia o bypass primeiro, para depois fazer o sleeve? Não tinha isso, professor? A ideia de uma cirurgia 10 anos estagiada, né? Era uns 10 anos atrás, não foi? Começou como uma cirurgia estagiada, né? Porque, na verdade, o sleeve era uma ponte para fazer um duodenal switch. Isso. Então, na verdade, com o tempo foi se vendo que muitos que faziam sleeve tinham um bom resultado e acabavam não necessitando de fazer um segundo tempo, né? Mas, Michele, o que você coloca é um ponto crítico. Veja que as indicações, elas devem respeitar, sim, alguns critérios, né? Sim. A gente trilha por esse caminho, veio desenvolvendo conhecimento nesse campo. No ano passado, acho que foi a primeira vez que no Brasil o sleeve ultrapassou em número o bypass. Aqui no Brasil, o cirurgião sempre confiou muito no bypass. Na Europa, nos Estados Unidos, nos últimos 5 anos, o sleeve já tinha se tornado a cirurgia de primeira indicação. E o sleeve foi ganhando espaço, que é uma cirurgia de boa adaptação, então ela foi passando dessas fases, foram as chamadas indicações ditas seletivas, que eram pacientes com doença hepática, doença renal, doenças intestinais, doenças mais específicas que acabavam sendo um nicho para uma indicação mais para o sleeve. Depois ela ganhou essa indicação mais primária. E a gente reconhece, sim, alguns critérios que eu coloco em 2 prismas. Essa é uma visão nossa, que a gente sempre tende a discutir, sempre nessa linha, assim, de ver que são 2 fatores importantes. Um deles, não há dúvida, que é o IMC. E a gente sabe que até o IMC em torno de 40, 42, nesse meio, mais ou menos, digamos assim, os resultados de perda de peso no bypass e no sleeve tendem a ser muito semelhantes. Essa diferença de perda de peso em prol do bypass
ela vai ocorrendo quando a gente vai tendo índices mais elevados. Então, isso é evidente. Então, se a gente trabalhar com um índice como um critério, Sim. e a gente vê que esse número em torno de 40, 42, acaba sendo um certo fator limitante. Acima, a gente realmente privilegia o bypass. Abaixo, poderia ser ambas. Aí a gente leva em consideração outro critério. Qual é? É a questão da doença metabólica. Em especial, a diabetes. Se a gente está de frente a situações de diabetes mais grave, e como é que a gente pode caracterizar? Várias maneiras. Indivíduos tomam insulina, hemoglobina glicada muito elevada, tem alguns scores de gravidade da diabetes. De modo que se a gente está de frente a uma condição de diabetes mais grave, a gente sabe que o resultado com o bypass também tende a ser melhor por uma ativação mais intensa da cascata enterormonal, especialmente voltada à ação do GLP-1. Então, levando em consideração esses dois critérios, seja a doença metabólica, em especial a diabetes, e seja a questão do IMC mais elevado, a gente consegue discernir a grande maioria dos casos. Vai permanecer um grupo pequeno que são casos individualizados, onde vale o pensamento, a discussão e a decisão personalizada. Mas no âmbito geral, levando em consideração IMCs mais elevados e diabetes mais grave, privilegia-se o bypass. IMCs menores e menos doença metabólica, em especial, ou sem diabetes ou diabetes leve, privilegia-se o sleeve. Com isso, certamente a gente consegue encaixar um grande grupo, porque se a gente for fazer indicações que não obedeçam mínimos critérios, os resultados tendem a ser piores. E aí também vale a ideia também da questão técnica, né? Onde hoje a gente tem, como vocês também tinham comentado, né? Isso é refinamento. A cirurgia bariátrica, ela demanda uma técnica apurada. Se você for fazer um sleeve e não obedecer os critérios técnicos que permeiam fazer um belo tubo confeccionado, a cirurgia tende a ter piores resultados. Assim como a questão do bypass, menos um pouco, mas que lá represente também aspectos anatômicos bem hoje consolidados. Tamanho de alça, que hoje temos mais ou menos normatizado, tanto a alça alimentar quanto a bilha pancreática em torno de 1 metro. A bolsa pequena que esvazia. Então são critérios técnicos que solidificam a ideia de que a cirurgia tem esse caráter também morfofuncional. Tem que obedecer uma boa indicação e, por outro lado, tem que corresponder a uma técnica apurada. E o que a gente discute também nesses congressos, a gente vê é o reganho do peso, né? Esse paciente que foi bem operado, teve a técnica, a escolha correta, mas por diversos fatores ao longo dos anos, a gente sabe ali, passados 2, 3 anos de cirurgia bariátrica, esse paciente volta a ganhar peso por fatores hormonais, perda de adesão ali ao tratamento metabólico, né? Para de fazer exercício físico, tem problemas psiquiátricos. E aí a gente tem 2 pontos agora, 2 brigas, eu acho. A cirurgia revisional ou as medicações, né? A cirurgia revisional, acho que ela vinha numa grande ascensão. Com essas medicações, a cirurgia revisional tem sido um pouco questionada, né? Que o senhor acha das cirurgias revisionais? Assim, as cirurgias revisionais... É um tema do momento. É um tema de discussão. Né? E a gente vê isso também de uma maneira mais objetiva, né? A gente tem que encarar, inicialmente, como a gente já quis considerar, a obesidade como uma doença. Mas ela tem alguns atributos, além de ser doença. Ela é uma doença grave, progressiva e crônica. Difícil a gente imaginar que a cirurgia consegue, por si, interromper toda essa cadeia. Em muitos casos, ela consegue, porque ela modifica todo esse arcabouço. Mas veja, você já comentou alguns pontos que às vezes vão contribuindo para o indivíduo ganhar. Seja a questão enterormonal, que é um foco muito grande de estudo nosso. Outro aspecto muito importante, que também está na ordem de interpretar os fenômenos de gasto energético. Tem indivíduos que fazem a cirurgia e isso potencializa muito o gasto energético. Outros indivíduos, o gasto ainda fica elevado. Isso certamente vão contribuindo. Nesse cenário, Caio, Michele, eu vejo muito interessante a tentativa de identificação de preditores de resultado mais a médio e longo prazo. E a gente tem conseguido identificar alguns nessa linha. Isso significaria que esses indivíduos que estão nesse canal, em tese, que poderia favorecer um reganho, eles pudessem ser trazidos muito mais ativamente e ser tratados mais precocemente. Seja com implementações gerais de natureza multidisciplinar, psicológica, incremento de atividade física, seja com o uso de medicamentos.
Não há dúvida que esses medicamentos, e a gente comentou um pouco no início, seja na questão do preparo, mas um grande foco na cirurgia bariátrica é nessa condição do reganho, onde a gente identifique um reganho precoce. Esse indivíduo certamente vai se beneficiar. E a gente percebe que ele já tem uma memória biológica em tese intra-hormonal. Você vai ativar, é nítido, né? E hoje, dentro desse cenário, os endócrinos têm participado muito nesse sentido. Se a gente identifica e a gente vê que isso já é uma condição, isso já acelera, sim, a ideia de fazer um tratamento adjuvante, digamos assim, para poder contribuir para o controle desse indivíduo. Ora, em algumas situações, a gente ultrapassou uma determinada faixa. Esse indivíduo se tornou realmente, novamente, um obeso grave. A gente tem critérios de insucesso total. Se o indivíduo reganhou mais da metade do que ele perdeu, certamente ele já se caracteriza como uma recidiva muito grave. Tem os critérios da recidiva, até a sociedade colocou nesses termos, né? Uma recidiva parcial, intermediária, uma recidiva total, né? Eu particularmente gosto também do termo reganho, né? Às vezes o reganho acontece, é um termo muito genérico que os próprios pacientes utilizam e que a gente tem que estar atento. E se o indivíduo reganhou na sua forma praticamente total, ou mais da metade, ele já está dentro desse critério, dificilmente esse indivíduo vai ser resgatado com o tratamento medicamentoso. Aí, nesse cenário, claramente, se coloca a discussão de uma indicação e uma cirurgia revisional, que, a nosso ver, é uma indicação muito seletiva, obedecendo critérios de uma avaliação muito criteriosa, seja no âmbito multidisciplinar e seja no âmbito morfofuncional da cirurgia. Você comentou, em algumas situações, claro, a cirurgia está bem, mas em algumas, anatomicamente, a gente vê distorções. No bypass um pouco menos, mas no sleeve, claramente, muitos dos fenômenos, seja de reganho, de peso, ou associado com uma doença do refluxo grave, que também é uma condição que pode surgir no pós-operatório de um sleeve, às vezes formas graves, muitas dessas situações estão associadas com deformidades anatômicas importantes. Aí não cabe outra opção a não ser a cirurgia revisional nas suas várias possibilidades. De um sleeve cabendo para transformar para um bypass, um reganho de peso, transformando para uma outra técnica, como por exemplo uma bipartição. São situações que a gente tem que avaliar com muito critério. Aí nesse contexto eu falo um pouco na linha da Michele, essa superindicação nessa condição em que a gente tem que ser mais criterioso, sim, para que a gente possa também ter um resultado com a revisional bom, senão o que a gente vai ter, talvez possa ser fazer uma cirurgia que ela é mais complexa, não há dúvida. Ela é uma cirurgia mais longa, quaisquer que sejam as mudanças anatômicas, com mais riscos. Aí a gente está falando de cirurgia revisional, aí tem risco de complicações e tudo mais. Então, critérios bem seletivos de indicação, mas também reforçando que, nesse contexto, as medicações realmente ganharam um destaque enorme. A gente sempre foi entusiasta, né? Nossa tese de livre docência mostrou a diferença de secreção interhormonal do indivíduo que reganha peso do indivíduo que se mantém muito bem. Esse é um substrato biológico para poder justificar o uso de medicações, seja precocemente ou mais tardiamente, para poder resgatar esse indivíduo. Aí vai também depender do resultado de cada um desses tratamentos. Eu estava lendo esses dias um artigo falando sobre isso, sobre as canetas emagrecedoras, né, inibidores de EP1 e a cirurgia bariátrica, né? Conversando sobre isso, se a bariátrica perderia espaço, né? Mas outro ponto que foi levantado, além de tudo que vocês falaram, é o custo, né? Porque... E agora vai vir uma terceira caneta, né? Então, que é a que chegou agora, inibe 2 vias, né? A tirzapatida, né? Isso. Ela inibe 2 e agora vai vir mais uma que inibe 3 vias, né? Tem ação antiglucagon. É um universo assim, sem fronteira. Extremamente lucrativo para a farmácia. Exatamente. Pensando nesse consumo mundial, né? Estamos falando de cifras de milhões, não há dúvida. Agora, essa ideia dessa condição é que a gente comenta, né? Nas situações que são muito graves, o efeito que o tratamento medicamentoso possa atingir. Veja, se tem um resultado muito expressivo, nós estamos falando de 15%, 18% de perda, é um resultado que está medicamentoso. Há poucos anos atrás, os clínicos se contentavam com uma perda de 5%, já era um desfecho, né? Com impacto, hein? Desfecho com impacto cardiocircular. Com esses medicamentos,
Essa faixa mudou de nível. Mas mesmo assim a gente entra naquela ideia. Se você está falando de um paciente obeso grave, um paciente que pesa 130, 140, 150 quilos, você vai perder 8, 10, 15%, ainda a gente não vai atingir o resultado. Claro que em relação a essa questão do uso dos medicamentos, nós estamos falando de uso crônico. Sim, sim. Toda vez que a gente falar de uso crônico, tem custo, tem adesão. Então, tudo isso tem que ser levado, né, em consideração para a gente balancear e ver quem é de fato o indivíduo que vai se beneficiar. Então, lá em Cuiabá, o prefeito lá e uma vereadora estão com um projeto. Eles liberaram o projeto para uso do Tirzepatida financiado no SUS. No SUS? Ia começar agora, só que eles foram rever os itens, né? Pro pessoal poder se inscrever nesse projeto, né? E para segurar, né? Para manter isso aí vai ser, porque assim, o valor, não me lembro agora o valor, não vou falar. Astronômicos. Mas, professor, eu fiz as contas, assim, tipo assim, o valor que eles colocaram, não vou me lembrar agora quanto, mas eu lembro que eu fiz a conta, daria para a quantidade de pessoa que eles querem 3 meses. Entendi. 3 meses para uma pessoa com não dá. O uso tem que ser pelo menos 1 ano, né? Pra gente ver. Esse é um grande limitante ainda, né? Colocar ali no papel a caneta, né? O valor do mensal e o custo também de uma cirurgia bariátrica, né? Acaba saindo mais barato. Existem diversos trabalhos nessa linha, né, professor? Isso que... não há dúvida. Os números são astronômicos e não tem... não há dúvida também que a indústria farma vai evoluindo. Aconteceu com vários medicamentos. À medida que vão surgindo novos, os antigos vão ficando desvalorizados, né? E eles têm um bom efeito. Então, essa é uma evolução da farmacologia e que, com certeza, com o tempo, esses medicamentos vão poder se tornar mais acessíveis por um custo menor. Mas a ideia da cronicidade é difícil, porque vai ser sempre aquela necessidade de manter por períodos mais longos, porque toda vez que a gente vai interromper, vai vir novamente a sombra do reganho. Sim. Exatamente. Outra discussão é sobre os balões, né? O uso de balão, que teve um pico também, agora a gente já não fala tanto, porque as medicações têm substituído, né? Mas a gente sabe que também houve um uso abundante aí de indicação do balão, que na verdade era para os super obesos, né? Poderia ter essa indicação como uma ponte, um preparo, né? Um pouquinho também limitado, né? Porque se a gente pensar num super obeso e o balão vai perder 8%, 6%, talvez não atingisse aquela cifra que a gente gostaria, né? Muitas vezes também no super obeso, depois que a gente retira um balão, tem que haver um intervalo para a gente fazer a cirurgia, né? Porque muda a espessura da parede, né? Tem estudos mostrando que a parede espessa muito, isso também dificultaria o próprio grampeamento. A gente não opera um paciente que tira o balão com menos de 4 semanas, né? 4 a 6. Às vezes, nesse período, ele já reganhava uma parte daquilo que ele tinha perdido. Então, o uso do balão como uma ponte para preparo tem a sua indicação individualizada, mas também tem que levar em consideração algumas situações adversas, né? E a indicação para condições de peso de IMCs menores, né? Porque pensar no balão como um tratamento da obesidade nas suas formas mais graves é difícil, né? Porque a recorrência após a retirada do balão é muito elevada, né? Então a indicação do balão acaba sendo muito seletiva, assim, para situações em que a gente quer individualizar a sua utilização. Banda gástrica? Não. Esses procedimentos restritivos, né, seja o bypass com anel, a banda praticamente ela foi abandonada no arsenal terapêutico, tanto é que na nova diretriz ela nem foi mais contemplada, né? Assim como as cirurgias de derivação biliopancreática muito extensa, como a cirurgia de Scopinar, não foram mais contempladas, dada a elevada taxa de complicações e, no caso da banda, a elevada taxa de recidiva, né? E de efeitos de muito mal tolerância, né? Sim. Que o indivíduo, para poder perder peso, ele tinha um grau de restrição muito grande com muito desconforto.
Eu queria fazer uma pergunta agora também de pessoa que não opera bariátrica. Para você ter o título, né, pelo CBCD a gente tem, né, de bariátrica, né, de área de atuação, né, para você ter o diploma. E pelo Colégio de Cirurgia Metabólica também tem um título ou o título é só do CBCD? É único. A área de atuação ela é vinculada Você a pode tirar alguma um ou especialidade. A área de atuação de bariátrica acaba tendo no esteio 2 especialidades. A cirurgia geral e a cirurgia do aparelho digestivo. Quem possui o título em uma delas, ou ambas, pode pleitear a realização da prova para a área de atuação. Porque para obter o título de área de atuação em bariátrica, o indivíduo também tem que fazer uma prova. Sim. E essa é uma prova conjugada entre as 3 sociedades que a gente faz. A gente faz anualmente nos vários congressos. Repetidamente, todo ano existe uma área congregando tanto o CBCD, quanto o CBC, quanto a Sociedade de Bariátrica. Faz uma prova que tem análise de currículo, é um concurso semelhante à da obtenção do título de especialista, mas como pré-requisito para a área de atuação, o indivíduo tem que ter a especialidade, seja de cirurgia geral, seja de cirurgia digestiva. Tá. Ótimo. E, se eu não me engano, essa obtenção desse título tem uma execução de uma cirurgia bariátrica, ou não? Aqui está havendo uma discussão em termos práticos. A ideia agora, até como em semelhança a outros, nesse edital próximo, vai haver a necessidade de envio de uma cirurgia completa, filmada, né? Nos editais anteriores, havia a necessidade do indivíduo comprovar a realização de um número de cirurgias, né? Não está havendo uma mudança por uma normatização da própria AMB, que vale para várias especialidades. A gente tem contemplado essa necessidade da ideia de uma cirurgia. Mas existem esses critérios gerais de especialidade e também a análise curricular, que acaba também tendo um peso importante. Bom, mais uma aula de podcast aqui hoje sobre obesidade com o professor Marco Aurélio, né? E como as mensagens finais, assim, e até sobre uma discussão de perspectiva de futuro, né? O que você considera que a gente vai ter de avanço, além desses remédios, das técnicas? Tem se discutido aí algumas cirurgias com anastomose magnéticas, né? Eles têm tentado um pouco de tudo, assim, mas... na minha visão, eu acho que o tratamento das canetas veio para ficar. Vai ser sempre um análogo adjuvante ou qualquer coisa nesse sentido, mas da parte cirúrgica, você acha que tem algo diferente que pode ser feito? Caio, dentro da ideia abrangente que você destacou um pouquinho no início, né? Por mais que a gente seja especialista na área de cirurgia, mas quando a gente fala de obesidade, que é uma doença... talvez hoje a doença mais importante no âmbito epidemiológico, por conta da associação com tantas outras doenças graves. Você comentou a associação com câncer, né? O que se identifica hoje, essas vias, né, preponderantes, né? E todas as outras doenças associadas. Então, acho que assim, como uma primeira mensagem em relação à questão, seja voltada para a obesidade grave, que é o foco do tratamento, eu diria que se a gente não trabalhar na prevenção, nós não vamos chegar em lugar nenhum em relação à obesidade. E aí tem que ser uma política de saúde, seja uma política pública, uma política social, que ataque a obesidade logo na sua forma inicial, na criança, na adolescência. Porque senão a gente não vai vencer essa batalha. Os números são de milhões. A gente não vai ter ferramentas para tratar esses milhões. Com remédio, com cirurgia. Então, quando eu falo de obesidade, às vezes a mensagem inicial e final vai muito nessa ideia de que a gente, como sociedade, como políticos de ação na saúde, né, profissionais, se a gente não combater na sua forma preventiva, nós não vamos vencer essa batalha. Porque hoje a obesidade infanto-juvenil é crítica. E a gente sabe que qualquer criança, adolescente obesa vai se tornar um indivíduo obeso, né? Então, esse é um ponto crítico, é um ponto muito Falando importante. isso de criança, eu observo bastante, meu filho chegou esses dias em casa. Mamãe, o que é aquela bolacha passa-tempo? Não, o que é Oreo? Aquela Oreo. Aí, ele tem 6 anos.
ele nunca comeu um óleo. Entendi, olha lá. Então, assim, é também É o papel da cultural família, né? de dentro de casa. Mas, assim, a gente tem que também levar em consideração que é muito mais barato você comprar uma bolacha recheada do que comprar uma carne. E, às vezes, é o dinheiro que a pessoa tem para dar algum alimento para a família. Infelizmente, é a realidade. É a realidade. Né? A gente quer pregar uma boa alimentação, sendo que às vezes a pessoa não tem dinheiro para comprar uma carne, não tem dinheiro para comprar um frango, não tem mais nada. Mas comida quem de alto pode... valor nutritivo é cara, né? Tá Sim. dúvida que todo esse tipo de mudança. Mas o que os números mostram é que, mesmo nos países ricos, e isso já está uma equalização, a obesidade só vem crescendo. Ela só vem crescendo. E aí vai a conjugação de esforços públicos, sociais e familiares. Acho que aí é uma luta em comum para que a gente possa atingir resultados de colocar a obesidade grave em números muito menores e que aí os tratamentos que vão vir sejam de todas as formas, e aí o cirúrgico também se encaixa, com a evolução. Você comenta algumas questões que possam evoluir tecnicamente. A cirurgia é uma arte, é ciência, é um misto, né? Não dá pra gente... Se vão vir novas... que a inteligência artificial vai ajudar, os magnetons, com a robótica, a associação. Mas, no fim, cabe sempre lá a mão do cirurgião refinado, que vai fazer um procedimento com presteza, segurança, né? Comprometimento. Então, não vai fugir muito disso, não, porque a inteligência natural vai ter que ser superior à artificial. Verdade, Perfeito. verdade. Doutor Mocarello, muito obrigado pela presença, pelo tempo, pela compartilhar sua visão e conhecimento no nosso podcast do CBCD. Doutora Michele. Professor, muito obrigada, né? Já conheço o senhor também tem um tempo. Que ótimo. Muito feliz em tê-lo aqui contando sobre cirurgia bariátrica, mais sua experiência. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. E o copinho... Nossa lembrança. É nossa lembrança. Saúde ao CBCD, saúde a todos e cumprimento novamente a vocês para manter com entusiasmo aí esse projeto, esse mais programa. uma garrafinha. Opa, então aí. Isso é bom, manter a hidratação. Isso, bebam água. Bebam água. Bom, E você que é cirurgião e tem interesse em se associar ao nosso colégio, entre no site do cbcd.org.br e nos sigam no Instagram CBCD Digestivo e até o próximo episódio do CBCD Cast. Tchau. Bom, viva!